continuar um pouquinho da interpretação constitucional. Como eu falei, a nossa Constituição é principiológica. Daqui a pouco nós vamos trabalhar com a tipologia das constituições e vocês vão entender. Quando nós somos lá para a parte dogmática, você está um pouquinho... Isso aqui nós estamos trabalhando com a teoria da Constituição, tá certo? E nós temos os princípios de interpretação constitucional. Nós temos os métodos clássicos de interpretação, os métodos modernos, que eu acabei nas aulas passadas, e aí estou trazendo agora os princípios de interpretação constitucional, tá certo? Princípios são esses. Nós vamos trabalhar, por exemplo, com o princípio da unidade da Constituição, tá certo? A gente tem que afastar as antinomias. A Constituição tem que ser interpretada de forma, como se diz, na sua globalidade. Ela tem que ser orientar outros ramos jurídicos, tá certo? Então ela tem que ser o princípio da unidade, para harmonizar os espaços de tensão, que nós chamamos, tá certo? O princípio do efeito integrador, outro princípio importantíssimo, tá certo? Que a gente faça a unidade entre princípios privados e princípios públicos, que a gente solucione problemas sociais, que a função do direito é essa, aplicar à sociedade e resolver problemas, tá certo? Para dar unidade política, para que a gente supere aí os reducionismos, os autoritarismos, os fundamentalismos, os transpersonalismos políticos. Nós estamos vivendo isso aí hoje, tá certo? Nós estamos vivendo atualmente, nós estamos de uma sociedade que, graças a Deus, o Bolsonaro tem se comportado, como se diz, de forma democrática. Mas se você não tem um Supremo para contê-lo, se você não tem um Legislativo para contê-lo, tá certo? Nós vamos ter aí uma ditadura. Não que ele vai, mas é porque isso está na natureza do indivíduo. Não vou ficar discutindo isso aqui, tá certo? Só mostrar para vocês que ao mesmo tempo você tinha aí o medo do pessoal do transformar o PT, o governo do PT, em comunismo. Isso aí é a mesma coisa. O mais importante é vocês estudarem e verem o que está sendo feito aqui hoje no Brasil, 2020, tá certo? E o que está sendo feito, o que foi feito nos governos anteriores. Eles têm as mesmas concepções ideológicas, só que são distantes, tá certo? O mais importante é a gente não permitir o que nós chamamos de os espaços plurais. Os espaços plurais. O respeito ao contraditório. O mais importante é isso. Nós temos que começar a conversar sobre direito, tá certo? Começar em todos os ambientes, sobre política, sobre religião, sobre sexo, sobre tudo. A resenha, a conversa, ela é fundamental para as pessoas amadurecerem os seus pontos de vista e saberem respeitar os pontos de vista contrários, tá bom? Princípio da máxima efetividade, tá certo? A Constituição tem que ser efetiva, todas as pessoas têm que estudar, conhecer a Constituição, tá certo? Acesso em todos os lugares. Quando a Constituição foi feita, a ministra Carmen Lúcia, numa palestra na Católica, ela disse que o taxista estava discutindo direito constitucional lá com ela. Muito interessante a fala dela, que ela dentro do táxi lá, né? Quando a Constituição foi feita, a Constituição foi distribuída para todas as pessoas. E o objetivo é distribuir a Constituição para as pessoas tomarem conhecimento dos seus direitos e buscar a efetivação deles, através dos instrumentos jurídicos constitucionais, tá certo? O princípio da justeza, da conformidade, tá certo? Da correção funcional, a força normativa, tá certo? Organizar o executivo, o legislativo, o judiciário, fazer com que o legislativo trabalhe mais, entendeu? Para que o Supremo não usurpe as suas funções, fazer com que o executivo execute as políticas públicas, fazer o que nós chamamos de esquema organizatório funcional, né? A ideia é de fazer funcionar. E isso depende muito bem da gente e do Estado. O princípio da concordância prática ou harmonização, porque para evitar o quê? O choque, que haja realmente uma harmonização, tá certo? Para concordar os bens juridicamente tutelados, entendeu? Para não haver violação de um nem de outro. Nem a atuação do Ministério Público, nem a atuação do delegado. Não, o juiz está acima, o delegado está abaixo, o juiz... Não. Eles estão dentro de uma ordem jurídica, cada um nas suas funções. Não existe hierarquia do juiz, promotor e delegado. Não existe mesmo, não. Não existe mesmo, não. Existe definição de funções, previsto na Constituição e no Código de Processo Civil. Professor, quem manda no Brasil? É a Constituição, tá certo? Quem manda no Brasil é o Estado Democrático de Direito. É nessa perspectiva que a gente ensina os nossos alunos para que interprete a Constituição numa perspectiva de harmonização,
desses bens jurídicos que nós estamos evoluindo aqui, tá certo? O princípio da força normativa, tá certo? O mais importante é que você dê uma interpretação onde você tem a efetivação daquele direito. Senão, você cai no descrédito da população. Né? Temos um caso aqui no Brasília que um indivíduo deu uma facada na esposa e o tribunal do júri absolveu o indivíduo. Diz que a faca escorregou. Isso é um caso concreto aqui em Brasília, né? Um caso super complexo, né? E esse caso, por exemplo, tem que ser recorrido, tem que recorrer, porque uma faca não vai escorregar e furar o pulmão de uma mulher. O tribunal do júri, eu não peguei o caso totalmente ainda, mas o mais importante é que cabe recurso, tem que recorrer. Assim como tem um caso lá da mulher que em 24 anos atropelou um ciclista, matou o indivíduo, ela estava sob efeito de cocaína, foi para a audiência de custódia e a juíza liberou. Liberou a pessoa, tem que recorrer, tá certo? Não concordei, mas isso faz parte do processo. Tinha essa opção? Tinha. Não pagou fiança, foi liberada, entendeu? Matou uma pessoa e dentro de estava alcoolizada com sintomas de cocaína, foi no exame posterior lá, o exame toxicológico, verificou-se e ela foi responder em liberdade. Isso é grave para o sistema jurídico. Por quê? Porque isso torna um sistema sem crédito. Nós temos que, professor, como é que faz? Não, vamos recorrer. Tá? O promotor vai recorrer, tenho certeza disso, tá certo? Não porque o Estado tem que punir aquela pessoa, mas porque uma vida foi embora. E no conflito de valores ali, né, a pessoa dirigindo tirou uma vida. Então, essa pessoa tem que sofrer as punições cabíveis, tá certo? O princípio da interpretação conforme a Constituição. Comentei com os senhores que as normas constitucionais são plurissignificativas e polissêmicas, né? Então, mais de uma interpretação, então é necessário que prevaleça a Constituição. Prevaleça a Constituição, tá certo? Prevaleça a Constituição, se conserve as normas constitucionais, tá certo? Que esse espaço de interpretação é para fazer com que a Constituição seja aplicada, tá certo? E aí, essa interpretação, ele vai, se a Constituição não conseguiu ser aplicada para atender um objetivo, ele declara inconstitucionalidade na norma inferior, declara inconstitucionalidade no controle difuso. Infelizmente, fazer o quê? O juiz não conseguiu aplicar a norma que estava discutindo no caso concreto lá no sistema infraconstitucional. Estou falando um pouco difícil, né? Vou explicar. Vai ter aula sobre essa matéria. Mas nós temos o controle difuso, que cada juiz julga a norma, se ela não couber, ele pode declarar a inconstitucionalidade daquela norma, no caso, entre as partes. Tá certo? Então, nós temos no sistema jurídico essa possibilidade. Nós vamos explicar um pouco mais na frente isso. E se a questão for de ação direta de inconstitucionalidade, é no Supremo, com os legitimados que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Tá certo? Mas também, o juiz não pode atuar como legislador positivo. Uma discussão sobre ativismo judicial, que eu não vou fazer aqui, que é tema de monografia, um tema super complexo, entendeu? Mas o que aconteceu hoje o que acontece hoje é o judiciário trabalhando. Porque o legislativo ele acaba tendo uma posição de inércia. E aí o judiciário vai atuando. Tá certo? Princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, comentei com os senhores, né? Um alemão e outro americano, né? Necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Então tem que ver aquele caso concreto se foi necessário e se foi proporcional, tá certo? Tem que se investigar o ato praticado para saber se é necessário aplicar aquilo ali. Então esses princípios também fazem parte da interpretação constitucional, tá certo? O mais importante é que vocês, tá? A razoabilidade e proporcionalidade fazem parte de interpretação constitucionais, beleza? Muito bem, limites da interpretação constitucional, para a gente encerrando essa aula. Limites de interpretação. Os limites são quais? A ideia de certeza, a ideia de segurança jurídica e a ideia de fazer uma segurança jurídica, tá certo? Essa é a ideia principal que nós vamos trabalhar aqui, tá bom? Nós não vamos aprofundar os julgados do Supremo,
nesse curso, porque seria aí, né, um curso mais aprofundado. Então nós vamos manter esses conceitos aqui de interpretação, tá certo? Existe uma série de outros julgados, a posição do ministro Luiz Roberto Barroso, a posição do ministro Celso de Mello, do próprio Gilmar Mendes, que formou em controle de constitucionalidade na Alemanha. Então nós vamos, o mais importante é que esse curso é um curso introdutório, não é um curso que vai, como se diz, você vai ter que dar uma lida melhor lá nos textos, porque os concursos de nível médio e analista, eles caem mais nos conceitos gerais, tá certo? Já numa prova da OAB já vai cair um pouquinho desses conceitos, já para magistratura já entra uma profundidade maior, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima aula.